Imagine você perder totalmente a visão aos 40 anos. É desesperador, óbvio, mas não significa uma barreira para seguir a vida. Foi isso que aconteceu com um médico que nós vamos conhecer agora. Ele não desistiu da medicina e ainda foi além. Ele se especializou dentro da área dele e fez até mestrado. Hoje ele mantém os pacientes no consultório e ainda ajuda a formar outros médicos. Esse exemplo de garra e inspiração você confere agora na reportagem da Samara Bastos. Esta seria uma consulta médica como qualquer outra, se não fosse por um único detalhe. O Dr. Ricardo é cego. Tenho cegueira legal, né? Não enxergo mais nada, nem vulto praticamente. No Brasil, cerca de 6,5 milhões de pessoas têm alguma deficiência visual. Ricardo nasceu com retinose pigmentar, uma doença hereditária que causa degeneração da retina e leva à cegueira. A perda total da visão aconteceu há 7 anos, quando completou 40 anos de idade. Em determinado momento eu percebi que eu não conseguia mais ler jornal. Num determinado momento eu percebi que eu estava com muita dificuldade para atravessar a rua, estava correndo risco por atravessar a rua sozinho. Percebi que eu não conseguia mais ver a face das pessoas claramente, não conseguia ver fotos. Então isso tudo foi perdendo, até que chegou um ponto que realmente perdeu. Antes de ficar sem enxergar completamente, Ricardo lutou para fazer exatamente o que gosta, ser médico. Um sonho que, por muitas vezes, ficou distante. Meu pai não me desestimulou a fazer medicina, mas ele falava para mim, talvez informática, por exemplo, fosse uma coisa melhor para você, né? Mas eu acho que eu bati o pé. E conseguiu. Não foi fácil. Cada semestre era um obstáculo. As peças de anatomia eu tinha muita dificuldade, tanto que o pessoal da anatomia me autorizou a pegar as peças na mão quando eu ia fazer prova. Por exemplo, eles me deixavam pegar um rim na mão para eu sentir que era um rim, porque só de olhar eu não sabia. Eu tive problema com microscópio na faculdade, por exemplo, não enxergava nada no microscópio. Conversando com o professor, ele permitiu que eu fizesse em fotografias que tinha no livro, aí eu consegui passar. Devo ter feito uns 3 anos de estágio no pronto-socorro. Normalmente eu tinha sempre um amigo que ficava próximo de mim, se tivesse alguma dificuldade. Ricardo se formou na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O diploma de médico era só o primeiro de muitos que ainda viriam. Ele fez residência em endocrinologia, se especializou em tireoide e ainda concluiu um mestrado na mesma área. O estudo traz superação para qualquer pessoa. Se uma pessoa quer sair da pobreza, eu acho que é só estudando que ela sai. O cara tem qualquer deficiência ou não tenha, eu acredito que o estudo é o que salva. O estudo é o que te traz uma condição de ter uma profissão, uma condição de ter uma vida boa. E na prática, você deve estar se perguntando como deve ser uma consulta com o Dr. Ricardo. Basicamente está tudo bem, a gente vai só pedir os exames para verificar. Antes de ter contato com o paciente, Ricardo conta com a ajuda do José Roberto, o assistente dele nesta clínica particular em Atibaia, interior de São Paulo, onde o médico atende uma vez por semana. 90. Glicohemoglobina 5,8. Colesterol total 240. Nesse momento, Zé faz o papel dos seus olhos. Nesse momento ele faz o papel do meu olho. Para mim é fundamental, sem ele eu não conseguiria atender os pacientes, né? Todas as informações são armazenadas no computador, que tem um software desenvolvido para auxiliar deficientes visuais. Com um clique, o médico consegue ouvir todo o prontuário do paciente. É um programa que vai falando tudo que você vai teclando. Depois de ler os resultados dos exames, o assistente sai da sala e a consulta fica por conta do médico. Para verificar a pressão arterial, por exemplo, ele tem um equipamento que narra os dados do paciente. Coloque a braçadeira no mesmo nível que o seu coração. Só deixa parado. Não se mova e permaneça quieto. Sua pressão sistólica é de 105. Sua pressão diastólica é de 75. Seu ritmo de batimento cardíaco é de 89 batimentos por minuto.
De acordo com os padrões da Organização Mundial de Saúde, sua pressão arterial está ótima. Um aparelho de pressão comum desses que vende em farmácia, farmácia não, em cirúrgica, né? De pulso, mas ele tem essa vantagem de falar. É só essa diferença, na verdade. Que auxilia muito, né? Para mim, auxilia. Já a receita médica é impressa. Se precisar fazer exame de sangue e solicitação, da mesma maneira. Faço solicitação. Se precisar te dar algum encaminhamento, da mesma maneira. Faço o encaminhamento para você. O desejo do médico era ser cardiologista, mas por conta da deficiência optou pela endocrinologia, uma especialidade que, com resultados de exames e pouco toque no paciente, muitos problemas são detectados. Você pode estudar o corpo humano inteiro, tem os hormônios, eles atingem o corpo todo. É mais leitura de exames que você tem condições de fazer. Mesmo que você perca a visão, alguém pode te ajudar a ler para você. Diferente de outras especialidades que você tem que usar, sei lá, injeção, ou tem que usar seringas, ou usar agulhas, aí complica. Além do consultório, o médico auxilia alunos residentes em 2 grandes hospitais públicos de São Paulo. Participa de debates e palestras sobre tireoide e ainda arruma tempo para ficar com os 2 filhos e a noiva. A aposentadoria, mesmo sendo um direito, é algo que, por enquanto, está fora dos planos do médico. Eu não me vejo não fazendo nada, sabe? Porque eu sempre tive uma vida bem dinâmica, assim, o dia inteiro trabalhando, correndo, fazendo coisas. E eu me sinto muito feliz. Ricardo é um exemplo. Derruba os preconceitos e mostra que os limites estão só na imaginação de quem enxerga. O que eu acho que é a busca do ser humano é ser igual, é participar. É que as pessoas cumprimentem ele na rua e que sentem com ele na mesa, almocem, tratem ele como uma pessoa igual que tem uma característica, que não tem visão, que não tem audição, que não tem um braço. Acho que é isso. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.